Meu nome é Isabela Rodrigues, tenho 42 anos e descobri que até mesmo a família pode se tornar seu pior inimigo quando meu próprio irmão me acusou de ser traficante na frente de todos no almoço de domingo. "Você vende drogas para viver!" Ele gritou, apontando o dedo para mim enquanto toda a mesa ficou em silêncio. Ninguém me defendeu, nem meu pai, nem minha mãe. O que minha família não sabia é que eu realmente lidava com drogas todos os dias, mas não da forma que eles imaginavam. Na verdade, eu estava prestes a descobrir uma verdade que destruiria nossa família para sempre. Porque 3 dias depois daquela humilhação pública, meu rosto apareceu no Jornal Nacional como a agente da DENARC, que desmantelou a maior operação de tráfico internacional do Brasil. E a pessoa que estava por trás de tudo isso era alguém que eu jamais imaginaria. Prepare-se para uma história de vingança que vai te deixar sem fôlego até o último segundo. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Era domingo, 2 de dezembro, e o churrasco na casa dos meus pais em Copacabana estava seguindo o roteiro de sempre. Meu pai, Joaquim, virava os espetinhos na churrasqueira enquanto contava as mesmas piadas de sempre. Minha mãe, Conceição, organizava a mesa com a louça boa que só saía nos domingos. Meus 2 irmãos, Carlos e Roberto, discutiam futebol com as cervejinhas geladas na mão. Eu estava quieta no canto, como sempre, observando a família que não fazia ideia de quem eu realmente era. Usava uma camiseta simples da C&A e uma calça jeans desbotada. Meu cabelo castanho estava preso num rabo de cavalo desalinhado. Nada em mim gritava sucesso ou importância. Era exatamente assim que eu queria. Carlos, meu irmão mais velho de 45 anos, sempre foi o mais agressivo da família. Trabalha numa oficina mecânica e nunca perdeu a oportunidade de me diminuir. Naquele domingo, ele estava particularmente irritado porque a esposa dele, Janete, tinha comentado que eu parecia estar com dinheiro ultimamente. "Isa, você anda muito misteriosa", disse Janete, mexendo na salada de maionese. "Sempre saindo de casa de madrugada, chegando em qualquer horário. E essa semana você pagou a conta do supermercado da dona Conceição sem pestanejar. R$ 400, assim, do nada." Senti o clima pesando. Minha mãe parou de arrumar os pratos e olhou para mim com aquela expressão desconfiada que eu conhecia bem. Roberto, o mais novo, de 38 anos, que trabalha como garçom num restaurante em Ipanema, também prestou atenção. "É, Isa", disse Roberto, apoiando a cerveja na mesa. "Você nunca conta direito o que faz. Só diz que trabalha com segurança. Que tipo de segurança paga tão bem assim?" Eu respirei fundo. Durante 8 anos trabalhando na DENARC, eu havia criado uma identidade falsa para minha própria família. Dizia que trabalhava numa empresa de vigilância, que fazia plantões irregulares, que por isso sumia por dias. A verdade era muito mais complicada e perigosa para eles saberem. "Trabalho numa empresa terceirizada", menti mais uma vez. "Faço segurança para eventos, às vezes viajo para outras cidades." Carlos bateu a cerveja na mesa com força, fazendo todo mundo pular. "Que empresa, Isabela? Que eventos? Você nunca fala o nome de nada. Nunca apresenta nenhum colega de trabalho." Seus olhos estavam vermelhos, e eu podia sentir o cheiro de álcool. Ele havia bebido mais do que o normal. "Sabe o que eu acho? Acho que você vende drogas para viver." O silêncio que caiu sobre o quintal foi ensurdecedor. Meu pai largou a espátula. Minha mãe levou a mão ao peito. Janete e Roberto ficaram de boca aberta. "Carlos!" minha mãe exclamou, horrorizada. "Não, mãe. Alguém tinha que falar." Ele continuou, se levantando da cadeira, cambaleando ligeiramente. "Olha ela. Sempre com dinheiro. Sempre misteriosa. Sempre mentindo sobre onde vai e o que faz. Aposto que é disso que ela vive." Senti meu sangue ferver. 8 anos de sacrifício. De riscar minha vida para tirar drogas das ruas, para prender traficantes, para proteger famílias como a nossa. E meu próprio irmão me acusava de ser exatamente aquilo que eu combatia todos os dias. "Você está bêbado, Carlos", disse com a voz controlada, mas tremendo de raiva por dentro. "Bêbado? Eu posso estar bêbado,
Mas pelo menos eu não sou uma traficante, ele gritou. Pelo menos eu trabalho honestamente na minha oficina. Pelo menos eu não envergonho nossa família. Meu pai finalmente reagiu. Carlos, você passou dos limites. Peça desculpas para sua irmã agora. Não vou pedir desculpas por falar a verdade, Carlos rebateu. Pergunta para ela, pai. Pergunta que tipo de trabalho ela faz de verdade. Por que ela nunca pode falar sobre isso? Porque sempre está com dinheiro, mas nunca explica de onde vem. Levantei da cadeira devagar, sentindo o peso de 8 anos de segredos. Está bem, Carlos. Você quer saber a verdade? Na próxima semana você vai descobrir quem eu realmente sou. E quando isso acontecer, você vai se arrepender para o resto da vida do que acabou de dizer. Saí da casa dos meus pais naquele domingo com o coração despedaçado e uma sede de vingança que eu nunca havia sentido antes. Durante todo o trajeto de volta para meu apartamento no Flamengo, as palavras do Carlos ecoavam na minha cabeça como uma sentença de morte. Cheguei em casa e fiquei parada na frente do espelho do banheiro, olhando para a mulher que havia se tornado uma estranha para a própria família. Isabela Rodrigues, 42 anos, doutora em Direito Penal pela UERJ, especialista em combate ao narcotráfico, agente sênior da DENARC há 8 anos. Uma mulher que já havia coordenado operações que resultaram na apreensão de toneladas de cocaína e na prisão de centenas de traficantes. Mas para minha família, eu era apenas a irmã fracassada que trabalhava com segurança e provavelmente estava envolvida com bandidos. Na segunda-feira, cheguei mais cedo que o normal na sede da DENARC, no centro do Rio. O prédio cinza e sem identificação externa passava despercebido entre os outros edifícios comerciais. Era proposital. Nosso trabalho dependia do anonimato. Meu chefe, delegado Paulo Mendes, um homem de 55 anos com cabelos grisalhos e uma cicatriz no rosto que ganhara numa operação 5 anos atrás, me chamou para uma reunião urgente. Isabela, temos uma situação delicada, disse ele, fechando a porta de sua sala. Recebemos informações sobre uma nova rota de cocaína que está entrando no Rio. Grandes quantidades, vindas do Peru através da Bolívia. O problema é que quem está coordenando essa operação aqui no Brasil é alguém com conexões políticas. Sentei na cadeira de frente para sua mesa, acostumada com esse tipo de briefing. Algum nome que conhecemos? Ainda não temos certeza, mas as interceptações telefônicas indicam que é alguém da Zona Sul, com acesso a informações privilegiadas. Alguém que conhece nossos procedimentos. Senti um frio na espinha. Está suspeitando de vazamento interno? Não descarto nada. Por isso quero você liderando essa investigação. Você é minha agente mais experiente e a única em quem confio completamente neste momento. Passei o restante da segunda e toda a terça mergulhada em relatórios, escutas telefônicas e análises de movimentação financeira. Era um quebra-cabeças complexo que exigia toda a minha experiência de 8 anos na função. Na quarta-feira pela manhã, enquanto analisava as últimas interceptações, meu sangue gelou. Entre as conversas gravadas, reconheci uma voz. Uma voz que eu conhecia desde criança, que havia me chamado de traficante 3 dias atrás. Era Carlos. Meu irmão estava nas gravações da Polícia Federal. Paulo, preciso falar com você agora, disse, irrompendo na sala do delegado sem bater na porta. Minhas mãos tremiam enquanto segurava os fones de ouvido. Isabela, o que aconteceu? Você está branca. Coloquei os fones em seus ouvidos e apertei o play. A voz de Carlos ecoou pela sala. Mano, a mercadoria vai chegar na quarta pela manhã. 200 quilos de pó, direto de Santa Cruz. Minha oficina está preparada para receber tudo. Paulo tirou os fones lentamente, seu rosto refletindo o choque que eu estava sentindo. Isabela, essa é a voz do meu irmão Carlos. Completei, desabando na cadeira. Meu irmão que me acusou de ser traficante no domingo passado. Durante 15 minutos, ficamos em silêncio processando a informação. Meu irmão, o mecânico que sempre se fez de honesto, que criou 2 filhas pequenas, que ia à igreja todos os domingos com minha mãe, estava coordenando uma das maiores operações de tráfico que já investigamos. Isabela, você sabe que não pode participar dessa operação, disse Paulo.
sua voz carregada de preocupação. É sua família. Há conflito de interesses. Paulo, eu preciso participar. Respondi, minha voz ganhando força. Eu conheço a oficina dele como a palma da minha mão. Sei todos os esconderijos, todas as saídas. Sem mim, vocês podem perder evidências cruciais. Paulo balançou a cabeça. Os procedimentos são claros, Isabela. Você será afastada da operação. Passei o resto da quarta-feira e toda a quinta-feira numa angústia indescritível. Sabia que meus colegas estavam montando a operação para prender Carlos, mas eu estava impedida de participar. A ironia era cruel. A mulher que ele havia chamado de traficante seria responsável por sua prisão. Na sexta-feira de manhã, Paulo me chamou novamente. Desta vez, seu semblante estava ainda mais grave. Isabela, a situação mudou. Descobrimos que seu irmão não é apenas um ponto de distribuição. Ele é o coordenador geral da operação no Rio de Janeiro. Estamos falando de uma rede que movimenta 15 milhões de reais por mês. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. 15 milhões? E tem mais. Nas últimas interceptações, ele mencionou uma fonte dentro da polícia. Alguém que vende informações sobre nossas operações. Meu mundo desabou completamente. Não só meu irmão era um grande traficante, como também estava corrompendo policiais. O homem que me acusou de desonestidade estava destruindo tudo aquilo pelo qual eu havia dedicado minha vida. Na segunda-feira, Paulo me chamou para uma reunião extraordinária. Desta vez, o superintendente da DENARC, Coronel Augusto Silva, estava presente, junto com 2 agentes da Polícia Federal. Agente Rodrigues, disse o coronel, sua voz formal e respeitosa. Sei que esta é uma situação extremamente delicada para você pessoalmente, mas precisamos de sua experiência para esta operação. Senhor, pensei que eu estava afastada do caso. A situação mudou. Descobrimos que seu irmão está planejando algo muito maior. Na próxima quinta-feira, vai acontecer a maior transação de cocaína já registrada no estado do Rio de Janeiro. 2 toneladas vindas da Colômbia. 2 toneladas. O número ecoou na minha cabeça como um tiro. Além disso, continuou o coronel, identificamos o policial corrupto que está vendendo informações. É alguém da própria DENARC. Meu sangue gelou. Um dos meus colegas estava traindo nossa corporação, facilitando o trabalho do meu irmão. Quem é? Perguntei, embora parte de mim tivesse medo da resposta. O agente da Polícia Federal abriu uma pasta e mostrou uma foto. Era Roberto Silva, um agente que trabalha conosco há 3 anos. Alguém em quem eu confiava, com quem havia participado de várias operações. Roberto está sendo monitorado há 2 semanas. Ele passa informações sobre nossas operações para seu irmão Carlos em troca de 50 mil reais por mês. Senti como se estivesse vivendo um pesadelo. Meu irmão não era apenas um traficante comum. Ele havia corrompido um agente da DENARC. Estava movimentando milhões, e eu era a única pessoa na corporação que conhecia intimamente seus métodos e localizações. Agente Rodrigues, disse o coronel, me olhando diretamente nos olhos. Preciso que você lidere esta operação. Sei que é sua família, mas você é a única pessoa com conhecimento suficiente para garantir que essa apreensão seja bem-sucedida. E mais importante, acrescentou Paulo, você é a única pessoa aqui que Carlos não suspeita. Para ele, você é apenas sua irmã fracassada que trabalha com segurança. A ironia da situação me atingiu como uma bofetada. O homem que me humilhou chamando-me de traficante seria preso pela traficante que ele pensava que eu era. Aceito liderar a operação, disse, minha voz saindo mais firme do que eu imaginava possível. A operação foi marcada para quinta-feira, 6 de dezembro, às 5 da manhã. Eu havia passado a semana inteira planejando cada detalhe, conhecendo cada canto da oficina de Carlos como conhecia. Naquela madrugada, me vesti com o colete da DENARC, a farda preta que era minha segunda pele há 8 anos. Carreguei minha pistola Glock e o distintivo dourado que minha família nunca havia visto. Pela primeira vez em anos, me senti completamente eu mesma. Às 4h45, nossa equipe de 12 agentes estava posicionada ao redor da oficina na Tijuca.
Carlos havia escolhido o local perfeito. Um galpão industrial numa rua pouco movimentada, com várias saídas e um pátio grande onde caminhões podiam manobrar sem chamar atenção. Através do meu rádio, ouvi a confirmação. Target One chegando, caminhão baú branco, placa final 157. Vi Carlos saindo da oficina para receber o caminhão. Usava uma camiseta do Flamengo e uma bermuda jeans, parecendo um mecânico comum numa quinta-feira qualquer. Se eu não soubesse a verdade, jamais imaginaria que estava prestes a receber 200 quilos de cocaína pura. Equipe Alfa em posição, falei no rádio. Equipe Beta, cerquem as saídas dos fundos. Observei meu irmão dirigir o caminhão para dentro do galpão. Através dos binóculos, pude ver pelo menos 6 homens armados no local. Esta não seria uma prisão simples. 15 minutos depois, Carlos saiu do galpão carregando uma mochila e se dirigiu a um Corsa preto estacionado na esquina. Era nossa deixa. Todas as equipes, executar, executar, executar. 24 agentes da DENARC e 8 da Polícia Federal cercaram simultaneamente a oficina e o Corsa. Eu liderava a equipe que invadiu o galpão principal. DENARC! Todos no chão! Mãos na cabeça! Carlos estava parado no meio do galpão quando me viu entrando com a farda da DENARC e a arma em punho. O choque em seu rosto foi indescritível. Seus olhos percorreram meu distintivo, meu colete, minha postura profissional. Isabela? Sua voz saiu como um sussurro incrédulo. Agente Isabela Rodrigues, DENARC. Carlos Roberto da Silva. Você está preso por tráfico internacional de entorpecentes, formação de quadrilha e corrupção de funcionário público. As algemas que coloquei em seus pulsos faziam um som metálico que ecoou pelo galpão silencioso. Carlos não resistiu. Estava em estado de choque completo, ainda tentando processar que sua irmã, fracassada, era uma agente federal. Você tem o direito de permanecer calado. Continuei com a voz oficial que usava em todas as prisões. Qualquer coisa que disser poderá ser usada contra você em juízo. Na sexta-feira pela manhã, eu estava na delegacia terminando o relatório da operação quando Paulo entrou correndo na sala. Isabela, liga a televisão, agora! Liguei a TV na Globo News justamente quando a repórter anunciava. Em operação coordenada pela DENARC, a Polícia Civil apreendeu ontem 2 toneladas de cocaína pura no Rio de Janeiro, estimadas em 20 milhões de reais. Minha foto apareceu na tela. A operação foi liderada pela agente Isabela Rodrigues, especialista em narcotráfico, que coordenou simultaneamente 3 equipes em diferentes pontos da cidade. Senti meu coração acelerar. Minha foto estava passando na televisão nacional como a responsável por uma das maiores apreensões de drogas da história do Rio de Janeiro. Foram presas 18 pessoas, incluindo o coordenador da operação, Carlos Roberto da Silva, e um agente da própria DENARC que vendia informações para a quadrilha. Continuou a repórter. Meu celular começou a tocar incessantemente. Primeiro foi Janete, a cunhada. Depois Roberto, meu irmão mais novo. Em seguida, dezenas de números que eu não reconhecia. Decidi não atender nenhum. Na hora do almoço, dirigi até a casa dos meus pais. Encontrei minha mãe sentada no sofá da sala, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Meu pai estava na varanda, fumando um cigarro com as mãos tremendo. Mãe, disse, sentando ao lado dela. Isabela, minha filha. Ela sussurrou, me abraçando forte. Eu vi no jornal. Eu vi tudo. Perdoa sua mãe por não saber quem você realmente era. Você não tinha como saber, mãe. Eu escondi de vocês porque este trabalho é perigoso. Eu não queria que vocês se preocupassem. Meu pai entrou da varanda, seus olhos também marejados. Filha, Carlos me ligou da prisão. Ele está desesperado. Disse que não sabia que você era policial. Ele não é apenas um criminoso, pai. Carlos liderava uma organização internacional de tráfico. Durante anos, enquanto vocês achavam que eu era uma fracassada, eu estava arriscando minha vida para prender pessoas exatamente como ele. Passei o resto da tarde explicando para meus pais os últimos 8 anos da minha vida. Contei sobre as operações perigosas, sobre as ameaças de morte que recebia regularmente, sobre os traficantes que eu havia ajudado a prender,
Sobre por que eu morava num apartamento simples e dirigia um carro velho. Porque ostentação chama a atenção, e atenção pode ser fatal no meu trabalho. Seus irmãos sempre disseram que você era misteriosa, disse minha mãe, secando as lágrimas. Agora eu entendo por quê. E Carlos? Perguntou meu pai. O que vai acontecer com ele? Ele vai ser julgado como qualquer outro traficante, pai. O fato de ser meu irmão não muda o que ele fez. Na sexta à noite, quando voltei para casa, encontrei Roberto, meu irmão mais novo, esperando na portaria do meu prédio. Isa, precisamos conversar, disse ele visivelmente abalado. Sobre o quê, Roberto? Sobre Carlos, sobre você, sobre tudo. Subimos para meu apartamento em silêncio. Quando Roberto viu minha sala, as comendas na parede, os diplomas, as fotos com autoridades, ele desabou no sofá e começou a chorar. Isa, eu ajudei ele, sussurrou. Não com as drogas, mas eu sabia que ele estava ganhando dinheiro de forma errada. E quando você aparecia com dinheiro, eu pensei, você pensou que eu também estava envolvida. Perdão, irmã. Perdão por não ter te defendido no domingo. Perdão por ter duvidado de você. 3 semanas depois, sentei na primeira fila do Tribunal Criminal para acompanhar a audiência de Carlos. Desta vez, eu estava do lado certo da lei, literalmente e figurativamente. Quando Carlos entrou algemado no tribunal, seus olhos me procuraram imediatamente. Não havia mais raiva em seu olhar, apenas uma tristeza profunda e o peso da compreensão. Durante o julgamento, o promotor apresentou todas as evidências que nossa equipe havia coletado. As escutas telefônicas, os registros financeiros, as filmagens da oficina. Carlos havia liderado uma operação que distribuía cocaína para 15 estados brasileiros. Meritíssimo, disse o advogado de defesa. O réu gostaria de fazer uma declaração. Carlos se levantou devagar. Eu quero pedir desculpas publicamente para minha irmã, Isabela Rodrigues, agente da DENARC. Sua voz ecoou pelo tribunal lotado. No domingo, 2 de dezembro, eu a acusei de ser traficante na frente da nossa família. A verdade é que eu era o traficante. Ela era a policial que dedicou sua vida para prender pessoas como eu. Carlos olhou diretamente para mim. Isa, você sempre foi a honra da nossa família, e eu estava tão cego pela minha ganância que não consegui ver isso. Perdão por ter duvidado da minha própria irmã. O juízo sentenciou a 15 anos de prisão. Quando saí do tribunal, dezenas de repórteres me aguardavam. Agente Rodrigues, como se sente por ter prendido seu próprio irmão? Parei na frente das câmeras e microfones. Sinto-me orgulhosa por ter cumprido meu dever. A lei não faz distinção entre familiares e estranhos. O tráfico de drogas destrói famílias, e hoje a justiça foi feita. Sua família sabia da sua profissão? Não. Durante 8 anos, mantive minha identidade profissional em segredo para protegê-los. Ironicamente, foi essa proteção que permitiu que meu irmão seguisse o caminho errado sem que eu soubesse. Naquela noite, sozinha no meu apartamento, olhei pela janela para a cidade que eu ajudava a proteger todos os dias. Meu telefone tocou. Era uma mensagem de Tyler, filho de uma colega. Tia Isa, vi você na TV. Agora sei por que você é tão corajosa. Sorri pela primeira vez em semanas. Havia perdido um irmão para o crime, mas havia ganhado algo muito mais valioso: o respeito próprio e a certeza de que estar do lado certo da lei vale qualquer sacrifício pessoal. Carlos estava certo sobre uma coisa naquele domingo terrível. Eu realmente lidava com drogas para viver. Só que eu as tirava das ruas, não as colocava nelas.